As saudações a todos os presentes, em especial os membros da banca, que aceitaram o convite em participar da qualificação do projeto intitulado Potencial Biocida dos Óleos Essenciais e Nanoformulações de Tetradenia Corticoide e Ósimo Tenoflon. Me chamo Erika de Menezes Rabelo e esse projeto é orientado pela professora doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida. A estrutura de apresentação deste projeto ocorrerá da seguinte maneira: introdução, objetivos, levantamento bibliográfico, metodologia, cronograma, resultados parciais de discussão, referências bibliográficas e também um anexo. A resistência de insetos e bactérias ocasionadas pelo uso desregrado das drogas convencionais atuais no mercado, ela é considerada um dos grandes problemas de saúde pública mundial atualmente. O que fez com que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde divulgasse uma lista das 10 principais ameaças globais. Entre elas estão resistência a antimicrobianos por parte das bactérias e também arboviroses, como é o caso da dengue, cujo vetor é o Aedes aegypti. Essas preocupações e ameaças faz com que nós voltemos nossos estudos a insetos, como o caso do Aedes aegypti, e também de bactérias, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Além disso, acaba induzindo a que busquemos alternativas a essas drogas convencionais. E estudos etnobotânicos podem nos auxiliar nessa busca de alternativas. Eles indicam o uso terapêutico e nanobiotecnológico de espécies da família Lamiácea aqui no estado do Amapá, entre elas Ósimo tenuifloro e Tetradenia riparia. Em comum, essas espécies têm o fato de produzirem quantidades significativas de óleos essenciais. Esses óleos essenciais, eles têm algumas características, como o fato de serem sensíveis em água, são sensíveis ao calor, luz, temperatura, umidade, e também eles são voláteis e podem se oxidar e degradar com muita facilidade. Devido a essas circunstâncias, características dos óleos essenciais, por vezes, a utilização deles como potentes biocidas acabam dificultando. Então, a nanotecnologia pode auxiliar a utilização dos óleos essenciais e utilizar todo o seu potencial biotecnológico e o seu potencial biocida, já que esses óleos, eles já têm atividades farmacológicas comprovadas com atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas e inseticidas. Uma forma que a nanotecnologia tem para nos auxiliar na utilização desses óleos essenciais é através da encapsulação desses óleos pelo método de nanoemulsões. Essa técnica de nanoemulsões acaba também auxiliando e favorecendo a produção de novos produtos biotecnológicos. Ao realizar o encapsulamento dos óleos essenciais, auxiliará também na liberação controlada, na proteção contra a degradação, no aumento da solubilidade e biodisponibilidade e também na redução da citotoxicidade. Diante da situação, fizemos a seguinte pergunta norteadora: os óleos essenciais e ou nanoemulsões de Tetradenia riparia e Ósimo tenuifloro podem ser aplicadas como biocidas frente a Aedes aegypti, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus? Como hipótese nula, os óleos e as nanoemulsões de Tetradenia riparia ou Ósimo tenuifloro não apresentam atividade biocida frente ao Aedes aegypti, E. coli, aeruginosa e Staphylococcus aureus. Hipótese alternativa, os óleos e nanoemulsões de Tetradenia riparia ou Ósimo tenuifloro apresentam atividade biocida frente a Aedes aegypti, E. coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. O nosso objetivo geral do projeto será
averiguar a atividade biocida dos óleos essenciais e das não-emulsões de tetradenia, riparia, ósseo-monotenofloro contra Aedes aegypti, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Para tanto, os nossos objetivos específicos serão analisar a composição química dos óleos essenciais das espécies, desenvolver não-emulsões contendo os óleos essenciais das espécies, determinar o equilíbrio lipófilo requerido para os óleos essenciais das espécies, avaliar a estabilidade físico-química das não-emulsões contendo óleos essenciais de tetradenia, riparia e ósseo-monotenofloro, avaliar a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais e não-emulsões das espécies, avaliar a atividade inseticida dos óleos essenciais e das não-emulsões das espécies em Aedes aegypti e avaliar a toxicidade oral aguda das não-emulsões contendo óleo essencial das espécies. Como indicado pelos estudos etnobotânicos, a família Lamiácea pode ser uma das nossas buscas por alternativas ao uso dos inseticidas e antimicrobianos convencionais. A família Lamiácea, são dicotiledôneas que tem como característica a produção de óleos essenciais. Normalmente, a composição dos óleos nessa família é feita de mono e sesquiterpenes. E eles são armazenados e produzidos em estruturas chamadas de tricoma, como mostrado na imagem à esquerda. Nós temos um tricoma peltado e tricoma capitado. Além disso, essa família ela é utilizada de várias formas. Popularmente, ela é utilizada de forma ornamental, devido à beleza de suas flores. Também é utilizada na culinária, devido ao seu sabor característico de algumas espécies, e na medicina popular. Economicamente, é utilizada na indústria farmacêutica para a produção de novos medicamentos, na indústria química para a produção de saborizantes, indústria cosmética para a produção, inclusive, de perfumes e fragrâncias, e também na indústria alimentícia. Entre as inúmeras espécies pertencentes à família Lamiácea, escolhemos duas com destaque. A espécie Tetradenia riparia host cold, ela é conhecida popularmente como falsa mirra. As características botânicas dela é um arbusto nativo da África, com folhas verdes brilhantes, em forma de coração, com margem dentada. Ela é utilizada na medicina popular contra malária, angina, dores de cabeça, dermatose, gastroenterite e febre. E seu potencial farmacológico se dá ao fato de ter atividade antimicrobiana, antitumoral, analgésica, inseticida e repelente. A outra espécie escolhida para o desenvolvimento desse projeto foi Ósseo-monotenofloro lin, conhecido popularmente como manjericão santo ou túcia. Ele é um arbusto pequeno, com folhas pequenas e tem uma característica por ter um cheiro forte e agradável, além de flores na coloração púrpura. Na medicina popular, ele é utilizado contra bronquite, asma brônquica, malária, disenteria, doenças dérmicas, picadas de inseto. Seu potencial farmacológico se dá pelo fato de ter atividade antioxidante, inseticida, antimicrobiana, antidiabética e também anti-inflamatória. Uma das grandes ameaças listadas pelo OMS em 2019 é a dengue, que é uma arbovirose cujo vetor é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é um inseto glicídio de comportamento cosmopolita. Ele é capaz de se adaptar e viver em locais como as áreas urbanas, além de ele se distribuir também em regiões antrópicas, tropicais e subtropicais. Ele tem como característica o fato de seu ciclo de vida ser uma holometabolia, ou seja, ele sofre metamorfose completa durante o seu ciclo de vida, como mostrado na imagem à esquerda. Ele passa da fase de ovo, seguido por 4 instas, fase larval, fase pulpicida e finaliza seu ciclo de vida na fase adulta. Como eu afirmei anteriormente, ele é um dos vetores das principais arboviroses que causam preocupação na saúde, como é o caso da chikungunya, dengue, zika e febre amarela. Os problemas referentes a essas arboviroses é que não possuímos
vacinas para a prevenção dessas doenças, com exceção da febre amarela. Então, para evitar a grande quantidade dessas arboviroses, se faz necessário o controle vetorial do Aedes aegypti, diminuindo a sua densidade populacional. Normalmente, é empregado para o controle vetorial do Aedes aegypti inseticidas químicos, como o caso de organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides e reguladores de crescimento de insetos. Contudo, a utilização desses inseticidas químicos vem causando poluição ambiental, intoxicação em humanos, resistência bioquímica, fisiológica, comportamental e metabólica do inseto. Na fase larval, um inseticida comumente empregado até 2015 era o piriproxifem. Contudo, foi verificado resistência das larvas frente a esse composto químico. Atualmente, ele vem sendo substituído pelo uso da espinosade. Na fase adulta, eram combatidos através do uso do malantinon, que é o conhecido fumacê. Mas estudos atuais, inclusive de 2019, verificaram genes de resistência da fase adulta contra esse composto químico. Então, atualmente, ele vem sendo substituído pela utilização do cielo LV. Outra grande ameaça listada pela OMS em 2019 foi a resistência aos antimicrobianos. Grande parte dessa resistência se dá em bactérias, que são organismos procariontes, patogênicos, que causam inúmeras infecções, inclusive em humanos. Existem várias formas de classificar as bactérias. Uma delas é através da coloração de Gram, onde bactérias que têm parede celular ricas em peptidoglicano acabam retendo cristal violeta e, microscopicamente, elas serão vistas numa coloração púrpura meio azulada, como é o caso da Streptococcus aureus, da Staphylococcus aureus. E, no caso das gram-negativas, elas não têm uma parede rica em peptidioglicanos, então elas não retêm o corante cristal violeta e, microscopicamente, elas serão vistas na coloração vermelha, como é o caso da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa. Infelizmente, essas bactérias elas já apresentam resistência aos antimicrobianos, que normalmente são empregados, que são os antibióticos. Tem como principal função inibir a reprodução, destruir os micro-organismos por meio da interferência de alguma via metabólica do mesmo. Entre as bactérias que possuem resistência e que causam preocupação e que foram listadas como prioridade máxima pela OMS, temos gram-positivas Enterococcus, Staphylococcus aureus, gram-negativa Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter sp. Escolhemos 3 dessas bactérias que possuem resistência para fazer os estudos do nosso projeto. No caso, a Staphylococcus aureus, ela é resistente a beta-lactâmicos. A E. coli é resistente à colistina e a Pseudomonas aeruginosa é resistente à classe de antibióticos do tipo carbapenêmicos. Os óleos essenciais, eles têm como possibilidade ser utilizados como potentes biocidas. Porém, por eles serem immiscíveis em água, voláteis, sensíveis e facilmente degradáveis, para a utilização dos mesmos, se faz necessário a busca por técnicas que ajudam na utilização deles. Uma delas é as nanoemulsões, que são emulsões com gotículas menores de 200 nanômetros, que têm como características o fato de serem transparentes ou translúcidas, um reflexo azulado e serem estáveis cineticamente. Ao se encapsular os óleos essenciais em forma de nanoemulsões, temos algumas vantagens, como o aumento da área superficial, a liberação controlada desse óleo, ampliação de interação com o meio, diminuição da dose,
além de maior estabilidade do composto encapsulado, incremento da solubilidade em água de substâncias pouco solúveis, como é o caso dos óleos essenciais. Para produzir, formar nanoemulsões, se faz necessário o emprego de energia, que pode ser baixa energia através de emulsificação espontânea, utilização de solventes orgânicos ou a inversão de fases sem aquecimento. O emprego de alta energia se dá em técnicas de alta pressão, microfluidizadores e também ultrassons. Normalmente, as nanoemulsões elas são estáveis cineticamente, devido à estabilidade na interface óleo-água, acarretado pela barreira eletrostática. Contudo, elas são termodinamicamente instáveis, tendendo a separar as fases ao longo do tempo. Entre os fenômenos de instabilidade das nanoemulsões, podemos citar alguns, como cremeação, sedimentação, floculação, coalescência e maturação de óxido. Para atingirmos nossos objetivos, esse quadro ele mostra de forma sucinta as metodologias empregadas, além de propostas de artigos para serem publicados ao longo do desenvolvimento desse projeto. Resumidamente, as plantas serão coletadas, identificadas, extraídos seus óleos essenciais. Após isso, ocorrerá a identificação fitoquímica e atividades biológicas, inseticidas e microbiológicas. Com relação às nanoemulsões, os óleos serão encapsulados em forma de nanoemulsão, testaremos o equilíbrio hidrófilo-lipófilo, a estabilidade físico-química e também atividades biológicas, inseticida, microbiológica e toxicidade aguda. O material vegetal ele será coletado no distrito da Fazendinha, no município de Macapá, Amapá. Sua identificação botânica ocorrerá através do envio de essicatas para o herbário do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, o IEPA. Após a confirmação da identificação dessas espécies, as suas folhas serão secas em estufa a 36 graus Celsius e os seus óleos extraídos através da técnica de hidrodestilação em aparelho Kleppert, durante 2 horas a 100 graus Celsius. E os óleos serão mantidos em frascos âmbar na temperatura de menos 20 graus Celsius, a fim de evitar sua oxidação. A identificação química dos óleos essenciais ocorrerá pela cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa, o CGMS, onde será injetado 1 microlitro de cada amostra com concentração de 10.000 ppm dissolvido em hexano. Para a identificação dos compostos químicos, ele ocorrerá através da comparação dos índices de Cobalt com o espectro de massa de cada substância na literatura. E também será feito o espectroscopia de ressonância magnética nuclear, o RMN, onde será visto os carbonos 13 e o hidrogênio 1 dos compostos majoritários. Para tanto, as amostras serão dissolvidas em cloroformo deuterado. E os deslocamentos químicos serão vistos nas reações de 0 a 16 ppm para absorções do hidrogênio 1 e também de 0 a 220 ppm para absorções do carbono 13. Para a produção das nanoemulsões dos óleos essenciais, empregaremos um método de baixa energia com inversão de fases sem aquecimento, através da relação óleo-surfactante na proporção 1:1. E diferentes valores de equilíbrio hidrófilo-lipófilo serão empregados para cada óleo, onde ocorrerá a variação de 10 a 16. A fim de facilitar, usaremos a nomenclatura de NeOTr para as nanoemulsões de tetradenia e riparia e NeOT para nanoemulsões de óxido e floro. Nesse quadro, é possível verificar a proporção de 1:1 que será utilizado de surfactante para óleo, os nossos equilíbrios hidrófilos e lipófilos empregados e a composição dessa nanoemulsão, que será feita por monoleato de sorbitano, óleo sorbato 80, óleo sorbato 20, o óleo essencial e água. No final, teremos uma nanoemulsão com 3 gramas e uma concentração de 2.500 microgramas por ml.
A estabilidade dessas nanoemulsões produzidas, ela será feita em equipamentos zetasize nanoséries e alguns parâmetros serão verificados, como o diâmetro hidrodinâmico, o índice de polidispersão e também o potencial zeta. Seguiremos com as atividades biológicas. Entre elas, será a atividade antibacteriana. As bactérias escolhidas para o teste foram Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Essas bactérias serão cultivadas a partir de uma solução em estoque, em meio de cultura MHI, incubadas durante 24 horas. Após, serão reincubadas em um novo meio, durante 18 horas, a 37 graus Celsius, e ajustada sua concentração a 2 × 10⁷ unidades formadoras de colônia por ml. As soluções testes, que serão os nossos óleos essenciais ou as nossas nanoemulsões, solubilizaremos elas em 4% de DMSO e água e faremos uma diluição seriada dos mesmos. O teste de concentração inibitória mínima, sim, será feito em placas de polietileno de 96 postos de fundo 1, onde o meio de cultura MHI contendo a bactéria ajustada, mais a solução teste de óleo ou de nano, serão colocados em contato nessas placas, onde também colocaremos o controle negativo de MHI bactéria e também controle positivo de amoxicilina. Após a confecção dessas placas, elas serão incubadas a 37 graus Celsius durante 24 horas e a leitura feita em absorvância espectrômetro, na absorvância de 620 nanômetros. Para o teste de concentração bactericida mínima, CBM, verificaremos inicialmente qual foram aqueles postos onde não aconteceu o crescimento visível dessas bactérias. Retiraremos uma alíquota de 10 microlitros e transferiremos para uma placa de pedra contendo MHI e água. E essas placas de pedra serão incubadas a 32 graus Celsius por 24 horas. Outras atividades biológicas serão feitas como atividades inseticidas. Serão divididos em larvicida, pulpicida e adulticida. A larvicida e pulpicida, ela é basicamente feita da mesma forma, onde 25 larvas ou pulpas de Aedes aegypti são colocadas em contato com o óleo anano em beckers de vidro com volume final de 100 ml de solução. Após 24 horas e 48 horas, é feita a leitura para a verificação daqueles larvas e pulpas que ainda estão vivas ou as que já morreram. Para a atividade ovicida, se faz necessário sabermos a CL50 e a CL90 do teste larvicida feito anteriormente. Após sabermos esses valores, 30 ovos serão imersos por 20 segundos nessas concentrações de CL50 e CL90. Será realizado 10 repetições. Após essa imersão, os papéis de filtro contendo os 30 ovos serão secos por 10 minutos e colocados depois em placas de Petri contendo água. Após 24 horas e durante 10 dias, contabilizaremos os ovos que eclodiram. E serão considerados inviáveis aqueles ovos que após 10 dias não eclodirem. Atividade abduticida. Papel de filtro contendo solução etanólica do óleo solubilizado em Twin 80 a 5% ou das nanos, na concentração de 100 a 500 microgramas por ml, serão colocados em contato com 15 fêmeas de Aedes aegypti em tubo de retenção durante 1 hora. Após esse período, essas fêmeas serão colocadas em novos tubos de retenção e durante 24 a 48 horas serão contabilizado o número de mortes. Análise toxicológica oral aguda será feita em camundongos que sofrerão uma adaptação por 10 dias. Após esse período de adaptação, eles serão separados em grupos, onde o grupo 1 será o grupo controle, o grupo 2, o grupo experimental da nanoformulação do óleo essencial de ósseo e flora, o grupo 3 será o grupo experimental da nanoformulação do óleo essencial de tetradenina heparia. O tratamento será realizado através da ingestão oral
por meio de cânulas de 1 ml por 100 gramas de nanoformulações na concentração de 2.000 miligramas por quilo do camundongo. O experimento ocorrerá durante 13 dias. A partir do tratamento no primeiro dia, esses camundongos serão observados no tempo de 30, 60, 120, 240 e 360 minutos, onde verificaremos o seu comportamento e também testes clínicos sistemáticos. Durante o segmento do experimento, a cada 24 horas verificaremos a ingestão de água por ml e o consumo de ração em grama. E nos dias 1, 4, 7, 10 e 13, teremos a pesagem corporal desses camundongos. No 14º dia, esses animais serão sacrificados em câmara de CO2 e extraídos aos órgãos como baço, coração, fígado e rim. E serão pesados e seguirão para análise histopatológica. Análise estatística. Os dados serão organizados em médias e desvio padrão. Os ensaios de bioatividade CL50 e CL90 serão avaliados através da relação dose-resposta e regressão Probit, utilizando o software SPSS. Diferenças que apresentarem P valor menor ou igual que 0,05 serão consideradas estatisticamente significantes. A análise estatística das atividades microbiológicas ela é um pouco diferente. Faremos através de um teste ANOVA, com Wolfram pós-teste, e seus gráficos no grafo pré de prisma, e será considerado o nível de significância aquele cujo P seja menor do que 0,001. Os resultados parciais de discussão encontrados foram os seguintes. A identificação botânica ela foi confirmada e nossas espécies estão armazenadas no herbário com os seguintes códigos. Tetradenia riparia, com código de coletor SS Almeida 09, AMAB 019182 e Osmo tenuiflora, como código de coletor SSMS Almeida 015 e no herbário como AMAB 019180. De acordo com Martins e colaboradores, a identificação das espécies é o primeiro e mais importante passo para iniciar os trabalhos com plantas medicinais. Deve-se ter certeza absoluta da denominação correta das espécies a qual está sendo extraídos os princípios ativos, até mesmo porque, se são espécies diferentes, os compostos ativos são diferentes e também as atividades que eles podem ter também serão diferentes. Com relação ao rendimento dos óleos essenciais, Tetradenia riparia teve um rendimento de 0,42%, dado um pouquinho maior que o rendimento encontrado por De Souza em 2019. Enquanto o Osmo tenuiflora apresentou um rendimento de 0,65%, que foi o mesmo rendimento encontrado por Zelotec e colaboradores em 2016. De acordo com Araújo, variações de rendimento podem acontecer e estão relacionadas a diversos fatores abióticos, como clima, localização geográfica, variação sazonal, órgão da planta, idade, o estágio do ciclo vegetativo, incidência de luz e sombra, e também o período que foi feita a colheita desse material. Com relação aos nossos resultados parciais da atividade microbiológica dos óleos, Almeida disse que a sensibilidade de micro-organismos a um determinado agente pode ser avaliada por duas técnicas. Determinação da concentração inibitória mínima, sim, que é a menor concentração da substância teste capaz de inibir visualmente o crescimento bacteriano. E a determinação da concentração bactericida mínima, que é a menor concentração das substâncias testes capaz de inibir completamente o crescimento microbiano nas placas de Petri após 24 a 48 horas de crescimento. Nessa imagem é possível ver os resultados da atividade microbiológica do óleo essencial de Tetradenia riparia frente a aureus, tendo como resultados um valor de SIM de 125 microgramas por ml e de CBM, atividade bactericida, de 250. No caso da E. coli, tivemos um SIM, concentração vitória mínima de 250 microgramas por ml e uma CBM de 500. Da P. aeruginosa, uma SIM de 250 microgramas por ml e uma CBM de 1.000 microgramas por ml.
relação aos dados parciais da atividade microbiológica do óleo essencial de ósimo tenofloro, os resultados encontrados foram os seguintes: 125 microgramas por ml de SIM referente a áureos e de 500 CBM referente a áureos, 31,25 microgramas por ml como valor de SIM para E. coli e 125 como valor de CBM para E. coli. Com relação à Pseudomonas aeruginosa, determinou-se como valor de concentração inibitória mínima 31,25 microgramas por ml e de concentração bactericida mínima 500. Todos os óleos testados, eles apresentaram atividade bacteriana. São dados promissores para continuarmos, inclusive, trabalhando esse óleo essencial em forma de nanoemulsão. Os resultados, eles corroboram com outros que encontrados por outros pesquisadores. No caso, Souza e Freire, eles verificaram a atividade antimicrobiana do óleo de óseo frente a salmonella, estafilococcus aureus e E. coli. E Endo encontrou resultados contra formas planctônicas e biofilme da bactéria Staphylococcus aureus resistente à medicilina, quando colocado em contato com os metabólitos secundários do óleo da planta de Tetradenia riparia. Com relação às nanoemulsões, para melhorar a solubilidade dos óleos essenciais em água, as nanoemulsões foram desenvolvidas pelo método de baixa energia, usando a composição de inversão de fase. Essa técnica de baixa energia, ela possui algumas vantagens, como não tem aquecimento, não usa solventes, além de ser de baixo custo. Os resultados parciais para as nossas nanoemulsões foram os seguintes: a nanoemulsão do óleo de ósimo tenofloro teve como melhor índice hidrófilo e hipófilo de 11. E nessa imagem é possível ver esta nano no dia 0 e no dia 21. A nanoemulsão do óleo de Tetradenia riparia teve como melhor HBl valor de 15,5. E podemos verificar aqui essa nano no dia 0 e no dia 21. Em ambas, é possível verificar a presença de coloração branca leitosa com reflexo levemente azul, sem a observação de separação de fase. De acordo com Rigon, essa coloração azulada ela é característica chamada de efeito Tyndall, e ela representa um parâmetro indicativo da estabilidade cinética adquirida por nanoemulsões quando comparadas com macroemulsões. Contudo, apesar desse indicativo, nós verificamos, no caso, a estabilidade dessas nanoemulsões através de 3 parâmetros: o tamanho de partícula, o índice de polidispersão e o potencial zeta. No caso, essa tabela mostra os dados referentes a nano do óleo de Tetradenia riparia. Tivemos aqui como média do tamanho de partícula variando entre 100,93 a 81,12, o índice de polidispersão variando de 0,26 a 0,25 e o potencial zeta variando de menos 20,13 a menos 44,17. Com relação a nano do óleo de ósimo tenofloro com HBl de 11, o tamanho de partícula variou de 162 a 160,8, de polidispersão variaram entre 0,24 e 0,23 e o potencial zeta variou entre menos 34,73 a menos 35,70. Considerando que o óleo essencial possui propriedades hidrofóbicas, ou seja, ele é imersivo em água, sua incorporação é facilitada através da formação de uma emulsão, que se caracteriza por apresentar uma fase aquosa, uma fase oleosa e um agente tensoativo. As nanoemulsões, elas possuem como vantagem um tamanho de partícula em escala nanométrica, o que pode aumentar a ação contra micro-organismos e insetos, que é o foco e o objetivo principal desse projeto, e também melhorar suas propriedades físico-químicas. Nessa imagem é possível verificar
o cronograma de atividades realizadas nos anos de 2018 e 2020 e também as atividades propostas para os anos de 2021 e 2022. Seguiremos com a identificação dos óleos e também as outras atividades biológicas que faltam. Algumas referências utilizadas durante o trabalho. Em anexo, eu trago a comprovação do Comitê de Ética aprovado para o uso de animais, para o teste de toxicologia, e também o capítulo do livro publicado. Esse capítulo de livro foi publicado no ano de 2020, né, no ano passado, e teve como título Composição Fitoquímica e Atividades Biológicas do Óleo Essencial de Tetradenia riparia. Meu agradecimento a todos os órgãos de fomento e qualquer coisa estarei em contato neste e-mail. Muito obrigada.